pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Quem são esses conjuntos? São 5. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Quem entra nesse conjunto? O zero e todos os números inteiros e positivos. O primeiro número natural é o zero. Menor que esse conjunto, só existe o conjunto n com asterisco, que é sem o zero. O asterisco quer dizer sem o zero. Depois vem o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. A gente pega todos os que já existem, mais os negativos. Dentro desse conjunto, existem conjuntos menores. Que conjuntos são esses? O Z asterisco, que é sem o zero. O Z+, que é os zeros positivos. O Z-, que é os zeros negativos. Então, lembre-se, quem vai entrar no conjunto Z? Os números inteiros, positivos e negativos e o zero, como está aqui. Então, o conjunto Z, ele é infinito, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Ele não tem início e também não tem fim. Depois vem o conjunto Q, que a gente pega tudo que nós já conhecemos, mais as frações. As frações só apareceram no conjunto Q, que é chamado conjunto dos números racionais. Muito bem. Que frações são essas? As dízimas periódicas e os decimais exatos. Depois vem o conjunto I, que é o conjunto dos irracionais. Quem entra nesse conjunto? Só as não frações. Quem são as não frações? O π e as raízes que nós não conhecemos. Aí eu coloquei um lembrete aqui, raízes não inteiras. A gente diz que a gente não conhece. Por exemplo, a raiz de 4 a gente conhece, é uma raiz inteira. Raiz de 4 é 2. A raiz de 3 não é uma raiz inteira, porque nós não conhecemos. É o quê? A resposta da raiz de 3 é um número irracional. E as dízimas não periódicas. Aquelas dízimas que ela não tem fim, mas todos os números são diferentes. Ok. E o conjunto R, que é o conjunto dos reais, que são todos os números que existem. Quando eu falei aqui dízimas periódicas e decimais exatos, deve ter ficado um pouquinho confuso. O que é uma coisa e o que é outra? Muito bem, o que é uma dízima periódica? Vamos relembrar. Eu tenho 7 terços. Se eu dividir 7 por 3, eu vou encontrar esse número aqui. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Tenho que continuar. O que eu faço? Vírgula e um zerinho. Aí começo. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Mais um zero. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Então, você vai ver que essa conta não vai ter fim e eu vou ter sempre o mesmo número sendo repetido. Então, isso é uma dízima periódica. O que é um decimal exato? Eu divido 8 por 5, eu encontro quanto? 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Tenho que continuar a conta. Vírgula. Então, e um zerinho aqui. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Aqui é uma dízima, aqui é um decimal exato. Muito bem. Aí, a gente, junto com isso, a gente precisa aprender transformações. Maria, tem número, tem fração, tem dízima, tem decimal exato, tem fração. Como é que eu faço isso? Eu preciso conhecer as transformações, porque esses números podem de um ir para outro. Aí eu coloquei aqui alguma delas. A primeira, fração para decimal exato ou dízima periódica. Só tem um modo de fazer isso, dividindo. Dividindo quem? A fração. O número de cima dividido pelo número de baixo. Quanto que é 7 dividido por 2? 3,5. O que é 3,5? É um decimal exato. DR. O que é 16 nonos? 16 nonos, se eu dividir, eu vou encontrar 1,77777. É infinito e números iguais. Então, eu tenho uma dízima
periódica. Então, relembrando, para transformar de fração para decimal exato ou de fração para dízima periódica, somente dividindo. Ok. Segunda transformação, de decimal exato para fração. Maria, como eu faço isso? Eu tenho um decimal exato, 3,15. Como é que eu transformo isso para fração? Eu olho, dou um traço de fração e observo que número eu tenho aqui sem a vírgula, 315. Muito bem. Depois que eu achei o número de cima, eu vou colocar o número de baixo. Como é um decimal, aí embaixo vai ficar quanto? Ou 10, ou 100, ou 1000. Vai depender do quê? Do número de casas decimais. Quem são as casas decimais? Os números que estão à direita da vírgula. Quantos números tem aqui à direita? Tem 2. Então, vai ser sobre 100, porque 100 tem 2 zeros. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo. 4,9. Que número você tem aqui? 49. Quantas casas decimais você tem? Uma. Lembra que está à direita da vírgula. Uma. Então, sobre 10. Maria, que número você tem aqui? 3. Quantas casas decimais você tem? 3 casas. Então, vai ser sobre quanto? 1000. Ok? Então, de decimal exato para fração, temos que lembrar. Na hora que a gente for colocar um número em cima, não podemos colocar vírgula. Então, eu olho o número que eu tenho, coloco ele em cima sem a vírgula. E embaixo vai ser 10, 100 ou 1000. Ok? 2 casas, 100. 1 casa, 10. 3 casas, 1000. Agora iremos para uma parte mais complicadinha um pouquinho, que é a terceira transformação, que vai de dízima periódica para fração. Então, aqui eu tenho uma dízima, eu circulei o 3, porque ele é um número que está sendo repetido, e dei um traço depois. Vamos para o cálculo. Eu coloco até esse traço, que número eu tenho? 3, menos quem eu não circulei, que é o 0. Esse 3 tem quantos algarismos? 1. Então, para ele, eu coloco 9. Então, eu vou e faço o cálculo. 3 menos 0, 3 e repito 9. O outro exemplo, eu circulo 54 porque é ele que repete. Dou um traço depois. Até esse traço, eu tenho que número? 154. Menos o número que não foi circulado, 1. O 54 tem quantos algarismos? 2. Então, para ele, eu coloco 2 9. Que número eu fiquei? 153 sobre 99. Se vocês repararem, esses dois exemplos, o número que foi circulado está vindo logo depois da vírgula. Então, eu digo que é uma dízima periódica simples. Agora, eu tenho mais esses dois exemplos. Circulo quem está sendo repetido e dou um traço. Até esse traço, eu tenho o número 157, menos quem não foi circulado, 15. O número que foi circulado tem um algarismo, 9. Entre a vírgula e o número circulado, tem 2 algarismos. Então, eu vou e coloco 2 zeros. Então, eu fiquei com qual resposta? 142 sobre 900. Circulei quem repetia e dei um traço. Até esse traço, eu tinha que número? 138, menos quem não foi circulado, 13. O número que foi circulado foi o 8, ele tem um algarismo, então 9. Entre a vírgula e o número circulado tem um algarismo, então 0. Então, minha resposta ficou 125 sobre 90. Como vocês repararam, diferente daqueles outros dois exemplos anteriores, esse daqui, entre a vírgula e o número circulado, existe algarismos. Então, quando isso acontece, eu digo que é uma dízima periódica composta. Agora, nós vamos relembrar as operações com frações. Aqui é uma continha de mais, aonde eu tenho que tirar o MMC. Qual é o MMC entre 4 e 3? 12. Aí eu vou e faço 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6.
12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Somando, dá 10 dozeavos. Simplificando, 5 sextos. Não fiz de diminuir, que é a subtração, porque o processo é o mesmo. A divisão, como é que eu vou realizar? Eu repito a primeira fração, passo para vezes, inverto a segunda. Inverter é trocar de lugar. Aí nós realizamos a multiplicação. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 1, 6. 12 por 6, 2. A de vezes, que é a última, 4 terços vezes 1, 7. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 7, 21. Bem, para a gente entender como tudo isso que nós aprendemos até agora vão ser aplicados nas atividades, eu peguei uma atividade da semana passada para a gente corrigir. Essa daqui, 0,1333 mais 0,2 sobre 1 dividido por 1,2. Para a gente resolver esse tipo de fração, é muito melhor a gente resolver separadamente. A gente vai fazer os cálculos da parte de cima, depois o cálculo da parte de baixo. E juntar a resposta. Vamos lá. Eu tenho dois números aqui que têm que ser transformados em fração, porque do jeito que eles estão aqui não tem como somar. Então eu peguei a dízima, transformei ela em fração, aplicando toda aquela técnica, toda aquela transformação que eu tinha explicado agora mesmo para vocês. Circulei, dei um traço, fiz a continha de menos, atribuí o 9 para quem estava circulado e o 0 para quem estava entre a vírgula e o circulado. Então, eu fiquei com 12/90, simplificando, achei 2/15, que é a fração irredutível. Aí, fui para o segundo número, 0,2, que é um decimal exato. Transformei ele para fração, deu 2 décimos, simplificando, 1/5. O que mandou fazer? Somar. Então, eu peguei as duas respostas e somei 2/15 mais 1/5. Tirei o mínimo, achei quanto? 15. E fiz 15 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Somo. Deu 5/15. Simplificando, 1/3. Então, a resposta da parte de cima do numerador eu já achei. Quanto que é? 1/3. Aí eu vou para o cálculo do denominador, que é 1 dividido por 1,2. Aí, isso é na forma de fração, esse é na forma do sinal. O que é 1,2? É 12 sobre 10. Aí eu fui, que esse 1 aqui embaixo não tinha. Ele está oculto. Então, o que a gente faz? Na hora que a gente chega aqui, a gente coloca o 1. Como que a gente faz divisão? Que eu já ensinei, a gente repete o primeiro, passa para vezes, inverte o segundo. Então, multiplicando, deu 10 dozeavos. Simplificando, 5 sextos. Achei a minha outra resposta. Coloco aqui em cima. Agora, eu tenho o que ali em cima? Uma divisão de fração. Como que eu faço? Eu vou escrever isso, vou tirar da forma de fração, eu vou escrever com um sinal. Ok. Como que eu realizo agora? Eu repito o primeiro, passo para vezes, inverto o segundo e multiplico 6/15. Simplificando por 3, 2/5. Aí chegamos na resposta final. Bem, terminamos nossa aula. Até